Rede Imaculada reapresenta o programa Saúde é Vida com o Dr. Nivaldo. Nossos queridos lá de Paracuru, Ceará, ouvindo lá a nossa co-irmã, que trabalha sintonizada conosco aqui, Paracuru, Ceará, AM 1150, Cultura, e também da Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, lá no Paraná. E os nossos queridos ouvintes que nos acompanham pela Ressurreição, AM 1460, Sobral. A todos os nossos queridos que nos acompanham aqui em Taguatinga, todas as cidades satélites de Brasília, também o entorno, cidades de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Bahia, até onde chegar o nosso sinal. Nossos queridos que estão nos acompanhando pela web rádio em todo o país, principalmente nas plataformas onde é difícil chegar o sinal, estão acompanhando lá pela web rádio. Quem quiser passar o endereço da web rádio para aumentar essa frequência, ouvir a Rede Imaculada, é redeimaculada.org.br, www.redeimaculada.org.br. A todos os nossos queridos, um grande abraço. E também clamamos a Deus que nos abençoe nesta noite com paz, com saúde, com segurança, com alegria, também com sabedoria, com conhecimento, experiências, habilidades, melhorando a nossa vida hoje para melhorar sempre. Ao nosso querido companheiro ali que hoje está nos ajudando, um grande abraço, meu companheiro. A todos, as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós. Bênção de paz, bênção de amor, para começar assim um ano novo, forte, planejado, desejado, porque ele vai ser suado. Eu estou trazendo para vocês hoje, meus queridos, minhas queridas, algumas ideias sobre o planejamento, para que este ano seja um ano abençoado, um ano realizador. E isto vai nos ajudar na saúde psicológica, na saúde emocional, na saúde financeira. Isso vai nos ajudar também na paz, na segurança. Então, planejar este ano ainda é hora, é tempo. E é isso que eu quero trazer para vocês nesta noite. Um pouquinho de conhecimento e experiência para fortalecer na saúde do planejamento, porque saúde é vida. Então, meus queridos, elaborar um planejamento significa, com antecedência, fazer uma lista das decisões e atitudes que vão conduzir os acontecimentos. No decorrer do ano, muita coisa vai acontecer. Então, nós temos aí uma série de acontecimentos. O que é que vai dirigir esses acontecimentos? O nosso planejamento. O que é que nós precisamos para planejar estes acontecimentos? Acontecimentos, eles não têm ideia própria, vontade própria, direção própria. Eles simplesmente acontecem. Então, se nós direcionamos esses acontecimentos, eles sairão de acordo com o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso sonho. Ele vai sair de acordo com o nosso planejamento. Então, vamos lá. Elaborando um planejamento para 2012. O que é que nós podemos aprender de Deus, da palavra de Deus, para elaborar um bom planejamento, para que ele seja um meio para alcançar as vitórias, o sucesso, melhorar a vida. O que que Deus pode nos ensinar? Se por acaso, durante a transmissão, eu der alguma tossidinha, é porque eu estou com resfriado. Então você já vai me desculpando aí, porque eu vou me esforçar aqui para não tossir tanto. Então vamos lá. Qualquer tossidinha você já me desculpa de antemão. Mas, diz a palavra de Deus, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem garantiu isso? O Senhor Jesus. Ele disse isso lá no Sermão do Monte, Mateus registrou, capítulo 6, 33, para que a gente aprendesse desta forma. Ele disse mais, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repensar um pouquinho aqui. Se nós queremos planejar para alcançar sucesso, nós precisamos associar o nosso planejamento, colocando nele a nossa vontade e a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é a nossa ajustada com Ele. Se nós ajustamos a nossa vontade com a vontade de Deus, então Ele vai ter todas as bênçãos para derramar sobre nós, nos fortalecendo nele, na força do poder dele, para executar esse planejamento abençoado, porque um planejamento de acordo com a pronúncia de Deus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Então, a primeira coisa para colocar aqui no planejamento é saber o que o Senhor Jesus nos ensinou. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que estas coisas sejam acrescentadas. Mas quais são essas coisas? Se você voltar no Sermão do Monte, você vai ver Jesus Cristo dizendo assim: por que vocês estão ansiosos pelo que há vez de comer, beber, calçar, vestir? Por que vocês estão tão ansiosos? Eu garanto a vocês, o nosso Pai que está nos céus sabe dessas nossas necessidades e Ele providencia, Ele nos abençoa com recursos e meios para que todos os dias tenhamos estas coisas. Mas é preciso concordar com Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, para que Deus tenha essas condições de nos abençoar com todas as coisas que nós precisamos. Tem gente que lê esse texto assim, não é bem ler o texto, ele declama o texto de acordo com a sua cabeça e na sua conveniência. Ele diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Bem, não é bem isso, porque não são todas as coisas. Deus é Deus, não é doido. Ele só vai dar aquilo que nós necessitamos e que é bom para nós. Tem tanta coisa que nós buscamos aí loucamente na vida e depois é prejuízo puro. Então, Deus nos ama e, nos amando, Ele reserva para nós as melhores coisas, as coisas que nós necessitamos. Ele sabe disso, Ele já providenciou. Então, basta olhar para isso. Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus vai nos abençoar acrescentando as coisas que nós precisamos. O que havemos de comer, vestir, calçar, o que havemos de usar para melhorar a vida a cada dia. O segundo texto também é de Jesus Cristo e João registrou. Aqui foi João que registrou no capítulo 15 do seu Evangelho, verso 5. Ele disse assim: vocês são os ramos, eu sou a videira. A videira é quem dá o fruto, mas ela precisa estar ligada com os ramos. É no ramo que sai o fruto, mas é a videira quem dá o fruto. Então, o Senhor Jesus nos ensina, e João registra, Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, se nós estamos ligados à videira, ou seja, se nós estamos ligados ao Senhor Jesus, Ele vai nos dar as condições para produzir os melhores frutos. Outro texto que pode nos ajudar. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito.